Oi, boa noite. Como vai? Vai bem? A gente começa mais um programa Opinião na TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Como vão as coisas? Como tem passado? Tomara que as coisas estejam bem, especialmente no que diz respeito à saúde, a sua, da família, dos amigos. Que continue assim, que Deus continue nos abençoando. E se você está aí de alguma forma, aí, não é, uma situação de doença na família, que as coisas se resolvam, que a recuperação seja breve, que estejamos todos felizes e que possamos sair logo dessa pandemia. Bom, eu sou Paulo Coelho, aqui ao meu lado, Lorenberg Alves, nosso professor, nosso companheiro, colega aqui, sabe tudo, com quem eu tenho a honra de trabalhar todas as noites aqui, de quem já peço boa noite especial dessa noite. Lorenberg, muito bom tê-lo, é uma honra tê-lo de novo aqui. Eu digo mesmo, meu amigo Paulo Coelho, boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores e muito obrigado por fazer parte dessa corrente do programa Opinião. Corrente positiva, olha só, e eu estou muito bem acompanhado porque também, além de um professor aqui, eu tenho outra professora aqui, que é a professora Marioneide, que não por acaso é secretária de Estado de Educação de Mato Grosso. Boa noite, professora, pela segunda vez, não é? Eu a cumprimento aqui dessa bancada, muito bom tê-la aqui, afinal de contas, educação é um tema sempre, né, que está sempre em evidência e agora com pandemia muito mais. Bom tê-la aqui. Boa noite, Paulo, é um prazer poder estar com você aqui nesta noite, no programa Opinião. Boa noite, professor Lorenberg. Muito bom trabalhar aqui nessa noite com vocês, um pouquinho mais, para falar um pouco sobre a educação do Estado de Mato Grosso, exatamente neste momento de retomada de aulas não presenciais na rede estadual de ensino. E você que está nos assistindo aí é o nosso convidado a participar com a gente. Você pode mandar perguntas aqui à professora, à secretária Marioneide. O telefone está aí na tela para você mandar a sua mensagem via WhatsApp. Tem alguma dúvida? Como que você está acompanhando aí? Qual é a sua opinião? O que você está achando dessa volta às aulas aí, de forma virtual? Aí na sua escola, no seu bairro, na sua cidade, tem tido aí algum tipo de problema? Já conseguiu se adaptar? Enfim, tem alguma sugestão, alguma crítica, algum elogio? Seja bem-vindo, participe conosco, mande a sua mensagem, porque aqui o que mais importa é a sua opinião. O WhatsApp está aí, 99932-2529. Professora Marioneide, nós de ver que desde segunda-feira aí os alunos, centenas de milhares de alunos de Mato Grosso estão experimentando um novo método por força até das circunstâncias, não é? Que é o ensino remoto, ensino virtual, tendo aulas via WhatsApp, via internet, e ainda não se tem como ter uma base se funcionou, se está funcionando ou não. Como que a senhora já avalia esses primeiros dias, né? Anteontem, ontem e hoje? Bom, é importante dizer que ao adotar a medida de trabalharmos com o ensino remoto, foi exatamente para tentarmos fazer com que os nossos alunos conseguissem manter o contato com a aprendizagem, né? Fazer com que a gente cumpra o que a Constituição Federal, no artigo 205, determina, que a educação ela é de responsabilidade do Estado e da família, e neste momento o Estado de Mato Grosso ele não pode ficar aquém de todo o nosso país, de todos os outros estados, ou seja, ele não pode deixar de ofertar o ensino, é preciso continuar ofertando. E nessa perspectiva, Paula, a gente retomou exatamente no dia 3, após testar a plataforma Aprendizagem Conectada, após vivenciar com os nossos alunos, após testar aí desde o dia 13 de abril o ensino com apostilas para ver o percentual de alunos que estavam recebendo, como que eles estavam lidando, né? Nós sabemos que é um momento bastante difícil para todos nós e mais do que nunca nós vamos precisar do tripé da educação, né? Nós vamos precisar do Estado, nós vamos precisar da família e nós vamos precisar principalmente de toda uma sociedade, que juntos possamos passar por essa pandemia, que já é um problema muito grave, é um problema que as famílias estão, as pessoas de uma forma geral estão ficando emocionalmente atingidas, né? Então a gente tem que conviver com tudo isso. Nessa perspectiva a gente começou segunda-feira e o primeiro momento é um momento de contato do seu professor com o seu aluno. Então o que aconteceu? Toda a equipe da SEDUC conseguiu montar as salas virtuais para cada professor, com todos os seus alunos. Então, eu, professora Marioneide, eu tenho uma sala virtual com 30 alunos meus.
Naquela sala virtual, o professor começa a fazer o contato com o aluno, a motivar o aluno a participar. Neste primeiro momento, nós estamos tratando um pouco da acolhida deste aluno, da saúde emocional deste aluno, para depois começarmos o diagnóstico educacional com atividades específicas. A partir de segunda-feira, a própria plataforma Aprendizagem Conectada ela já vem com as atividades. Este mês de agosto, nós estamos continuando com a SEDUC 285 profissionais envolvidos, colocando esse material na plataforma. Por quê? Porque, paulatinamente a tudo isso, desde o dia 20 de julho, eu estou com 19.386 professores em formação. Em formação com quem? Com os grupos de assessores pedagógicos e de formadores dos Cefapros. São 150 profissionais que foram formados pela plataforma Teams, com a Microsoft, e capacitados para desenvolver e multiplicar essa formação no estado de Mato Grosso inteiro. Então, esses profissionais estão multiplicando essa formação, que tem uma carga horária de 60 horas, específica para trabalhar o quê? Plataforma Teams, ambiente virtual de aprendizagem. Professor Lorenberg, chega junto, chega mais. Secretário, antes de mais nada, é uma alegria, mas uma alegria de todos nós tê-la aqui no nosso bate-papo. Aquele primeiro encontro foi extraordinário. Obrigada. Esse não será diferente, ao contrário, será muito mais... Já está sendo muito bom. Melhor, exatamente. Aproveitando a resposta que a senhora acabou de dar aí para o Paulo Coelho, secretária, vamos explorar um pouco mais. E para explorar um pouco mais essa resposta, eu fui buscar um trecho da fala da senhora lá no dia 15 de julho, que a senhora teve um encontro com os deputados estaduais. Naquele encontro, entre as falas que a senhora teve naquele encontro e a resposta que a senhora deu às perguntas que foram feitas à senhora, eu destaquei um trecho, entre aspas, os contratos temporários na SEDUC começaram na segunda-feira, ou seja, dia 13 de julho. Temos uma expectativa que serão 2.500 para alcançar as vagas dessa secretaria. Já fizemos todo o alinhamento para tentar organizar de forma que eles já recebam no próximo calendário, ou seja, junto com o salário de julho para a próxima folha do mês de agosto. O processo de atribuição de aulas aos professores para o segundo calendário, visto que dia 3, portanto, já começou, né, do dia 3, a retomada das aulas de forma não presencial já acontecem. Fecham aspas. Eu gostaria muito de ouvir um comentário da senhora a respeito desse trecho. Então, olha só, nós tínhamos lá, naquele momento, um grande problema, que é a questão dos contratos temporários. E, mais uma vez, deixar claro aqui, né, que uma secretaria ela trabalha com fato gerador de um contrato temporário, que é o início do ano letivo. Então, o segundo calendário nosso, ele não começou em 23 de março. Então, naquele momento, não era para nós, legalmente propício, fazer a contratação. Por quê? Por conta, como eu já disse anteriormente, reafirmo, de um processo já transitado e julgado, de 2012 a 2018 ocorreu na SEDUC, e que ele já determina algumas ações da SEDUC. Inclusive, agora no dia 31 de julho, nós fizemos o levantamento e encaminhamos todo o relatório de monitoramento para o Tribunal de Justiça e para o Ministério Público desse processo, como é que nós estamos organizando na Secretaria. Mas, como o senhor disse, lá no dia 15 de julho, a gente teve uma live, uma webconferência, né, com a comissão da Assembleia, e lá nós colocamos que seriam 2.500 contratos. A SEDUC ela é uma secretaria muito dinâmica, porque hoje, por exemplo, eu tenho 300 licenças médicas, vamos dizer, porque são 141 municípios e são 759 escolas. Então, se eu tiver uma pessoa em licença médica em cada escola, eu já tenho 759 substituições. E aí, então, a realidade nossa, professor Lorenberg, é que nós chegamos a ter 3.500 contratos efetivados na SEDUC, do dia 13 de julho até o dia 20 de julho, tá? 3.500 contratos, entre professores e apoio, tá? Sendo o maior percentual de professores em sala de aula. Apoio onde se contratou? Naquela escola em que não tinha ninguém para limpeza. Ou tinha uma pessoa e foi substituída. Bom, dentro dessa perspectiva, esses 3.500 profissionais, né, de professores foi uma média de 2.780. Esse número, ele já entrou no dia 20 de julho
em processo de formação. Então, eles já estão trabalhando, já participaram da formação no ambiente Teams, já abriram suas salas de aula com seus alunos, já estão aprendendo, porque a tecnologia educacional, como eu disse e reforço, ela é um discurso desde a década de 80, mas ela nunca esteve presente na sala de aula, na realidade dos nossos alunos. São muito poucas ainda as escolas que têm um trabalho de expertise nessa situação. Então, hoje, quando a gente é desafiado a trabalhar, a fazer reuniões por webconferência, que é uma realidade nos grandes centros, mas que para nós aqui está sendo um aprendizado, né, através das diferentes plataformas, da mesma forma tem sido as aulas virtuais. Então, essa semana, por exemplo, no início da entrevista aqui, eu mostrei algumas fotos para o próprio Paulo aqui, da felicidade que a gente viu até no rosto dos professores ao ter um primeiro contato virtual com seus alunos. Então, isso, para quem é educador, é um avanço, é dizer assim, ó, nós estamos caminhando, não tem mais como retroagir. De agora para frente, a tecnologia ela precisa estar presente em sala de aula. O profissional ele precisa construir mais essa habilidade, se ele não tem. Não dá mais para fugir disso. Então, só para fechar a sua pergunta, foram 3.500 contratos efetivados. Hoje, a maior parte deles, quase todos, já receberam. Ficaram pouquíssimos contratos por questões documentais. O que é uma questão documental? Aquele profissional que não levou, por exemplo, o PIS. E aí a secretaria cobrou e tem um período de fechamento da folha. Nós fechamos a folha era para fechar no dia 20, nós levamos a folha para fechar no dia 28 e pagar no dia 5. Então seguramos a folha até dia 28 para colocar o máximo de contrato possível. Então, apenas alguns profissionais que não receberam e que a gente já está organizando uma folha complementar também, que deve sair até o dia 15 aí, que é exatamente para colocar esses profissionais que por falta de documentos, como PIS, como algum certificado que eles não colocaram de conclusão, alguma coisa, que emperrou um pouco esse processo. Mas a 99% já estão nessa folha. Professora, eu até nessa seara ainda da questão de proventos, de questão financeira propriamente, eu sei que muito dessa resposta que a senhora terá que me dar agora não depende da senhora, mas assim, talvez alguma coisa a senhora possa responder. Aquele voucher que foi aprovado pela Assembleia para auxiliar aí os temporários, né? E aí houve a aprovação na Assembleia e aí foi encaminhado depois foi até depois o governo não concordou, aí a Assembleia derrubou o veto e promulgou, não é? Só que para regulamentar, precisava do governador fazer, não é? Esse processo aí. Só que aí houve a questão do recurso. Quer dizer, não era o momento, não é o momento de ter uma sensibilidade. Ah, Paulo, mas tem a questão financeira, isso vai causar um impacto muito grande. Mas as pessoas estão precisando realmente. São milhares de pessoas que dependem desse socorro do Estado aí. Em que pé que ficou isso? Bom, essa situação aí da Lei 11.157, né, que foi vetada pelo governo, foi derrubada na Assembleia e retornou, já inclusive na última reunião também do dia 15 de julho, houve um documento regulamentando que veio para a SEDUC, para a Assembleia. A SEDUC ela sempre teve um posicionamento com relação a essa situação. A SEDUC ela trabalha e ela paga hoje praticamente 90% da folha dela com o Fundeb. O Fundeb é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, né, e Valorização dos Profissionais. Esse fundo, ele é um fundo marcado, ou seja, quem eu pago com esse fundo? Eu pago o profissional da educação, o professor que está em sala de aula. Eu não posso usar esse recurso para custear auxílio. Até porque quando eu entro para uma linha de reflexão na própria educação, né, eu já tive um momento na SEDUC do orçamento ser comprometido 96,4% só com salário. Hoje, eu tenho uma média de 85% do orçamento da educação com salários. Diante dessa realidade, me sobra 15% para despesas operacionais, despesa corrente, energia, taxa de telefonia, para as despesas administrativas, que são os processos licitatórios de obras, do qual eu tenho praticamente esse ano um investimento de quase 39 milhões, e nós assumimos com 1,8 milhão de investimento em obras. Mas é uma situação de emergência, professora. Sim. E aí eu tenho que concordar com as pessoas que argumentam que nesse momento aí, mesmo com essa previsão via Fundeb, é um momento que ninguém esperava, e por ser uma questão de emergência que envolve
o bem-estar, que envolve até alimentação, subsistência dessas pessoas, o governo, como gestor, tem que tomar uma atitude de emergência também, tirar dinheiro, sabe lá de onde, não é? Remover, fazer as suas articulações para que haja uma forma de ter esse dinheiro em caixa. O que eu ia te falar é o seguinte, essa poderia ser uma ação social da Secretaria de Assistência Social, porém era preciso ter o quê? A disponibilidade orçamentária e financeira para acontecer, ou buscar essa questão. Mas tem uma agravante também. Por exemplo, na categoria do magistério, na categoria dos profissionais da educação, não existe nenhuma categoria 5. Nós não temos, no nosso plano de cargos, carreiras e salários, uma categoria definida como categoria 5. Até isso, eu mandei um documento também para a presidência da Assembleia, para que eles, assim, tentassem nos facilitar, dizendo de onde eles tiraram essa questão de professores da categoria 5, porque não existe esses profissionais na rede de ensino, tá? Enquanto Secretaria de Estado de Educação, nós fizemos o nosso papel em todos os momentos de dialogar com as diferentes instituições, inclusive com o sindicato, com a Assembleia, certo, colocando o nosso parecer sobre a real situação, né? E dizendo exatamente dos motivos legais que nos impediam, nós, SEDUC, de desenvolver esse auxílio, tá? Além de tudo isso, iria gerar para o Estado uma questão de adiantamento líquido negativo, porque a proposta era, paga-se o auxílio de 1.100 e lá na frente faz o desconto do servidor. Mas como que eu vou fazer esse desconto se o profissional ele fica, por exemplo, 3 meses comigo e depois ele não tem mais o contrato? Então, isso gera um adiantamento líquido negativo, que para a gestão pública, esse adiantamento líquido negativo, ele se torna, lá na frente, na apuração das contas, um dano ao erário ocasionado. Só para eu ir para o intervalo, o governo recorreu, então, do pagamento desse recurso. Hoje existe um processo no STF, acho que até saiu na mídia, de recurso. Olha só, vamos para o breve intervalo comercial. Antes, eu quero aqui chamar aqui na tela, tem uma pergunta que a senhora vai responder após o intervalo. Alguém que está perguntando aqui para a secretária de Estado de Educação no programa Opinião. Bora ver quem está perguntando aqui. Eu gostaria de saber, uma vez que as aulas são online, em alguns casos offline em outros, na mesma escola, devido à situação financeira de cada aluno. Os professores devem retornar à cidade da escola a qual foi atribuído ou pode permanecer aí em outro estado? A pessoa não se identificou, só pode responder inclusive agora. Só tem como responder agora, porque aí a gente vai, com uma breve, que a gente vai para o intervalo comercial. De uma forma bem breve, né? O professor ele está contratado para trabalhar na escola Liceu Cuiabano, aqui do município de Cuiabá. Mas ele é efetivo, ele veio do Paraná, então ele retornou para o Paraná. Bom, nós estamos retomando o serviço. É muito importante que ele esteja no seu município para que ele possa realizar as suas aulas de forma não presencial, verificando exatamente o planejamento desta aula, o diálogo com seus alunos, até porque pode ser que em determinado momento ele precise ir à unidade escolar de origem, para discutir alguma coisa com o seu coordenador pedagógico que está na escola, exercendo a função, trabalhando e predisposto com a missão de orientar os professores nesse trabalho. Então, é muito importante que volte, sim, ao seu município de origem. Afinal de contas, cada um de vocês que foram concursados e estão no exercício da função, estão contratados para trabalhar na escola de lotação de vocês. Então, eu acredito ser muito importante, sim, voltar para o município, onde você está desenvolvendo o seu trabalho. A gente vai ver quem está participando conosco nesse instante. Vamos ver quem é? Aqui, boa noite. Uma pergunta que deve ser feita à secretária Marioneide é sobre a demora que está ocorrendo para a abertura de novas turmas do pró-funcionário, uma capacitação aí importante aos servidores da educação. Bom, o pró-funcionário, ele é um programa de formação de todos os profissionais da área de apoio e técnicos das secretarias. Ou seja, a pessoa que candidatou ao cargo do CAI no concurso foi aprovada de TAI, né, que é técnico administrativo educacional, e o pessoal da limpeza, da nutrição escolar, da alimentação escolar, que fazem. Esse curso ele vem com o objetivo de profissionalizar melhor os nossos profissionais, com um curso técnico. O que acontece? Ele é feito não apenas pela SEDUC, ele é uma parceria entre SEDUC, FMT e CETEC, do MEC, Secretaria de Ciências e de Tecnologia,
do MEC. E nós já tivemos em contato, encaminhamos esta semana para o IFMT um quadro com um cronograma de 4 etapas para se fazer. Nós temos hoje 2.187 profissionais que poderiam estar ingressando nesse curso, né? E nós encaminhamos isso aí em 4 etapas, com a solicitação para viabilizar junto à CETEC para fazer esse curso. O que acontece no momento? Em um dos nossos diálogos com o IFMT, nós somos informados que a CETEC hoje ela está trabalhando com o programa Novos Caminhos, que é do governo federal do MEC, e que ainda não abriu possibilidades para novas inscrições. Então, logo abra, nós estaremos dando continuidade ao pró-funcionário, sim, no estado de Mato Grosso. Já estamos também em diálogo com o governador Mauro Mendes para essa etapa e já nos programamos em 4 etapas, sendo mais ou menos 500 vagas em cada etapa. Professor Lindenberg. Secretária, a senhora, em uma questão levantada pelo Paulo antes daquele do nosso primeiro telespectador, a senhora falava em 39 milhões, se não me falha a memória, em 39 milhões de orçamento para as obras. A minha questão é exatamente envolvendo a questão das obras. Existem obras paralisadas no que tange à Secretaria de Educação, e se essas obras paralisadas, uma vez existentes, são exclusivamente do atual governo ou vêm de governos anteriores? Muito boa pergunta, professor Lindenberg. É importante dizer o seguinte: hoje nós temos no estado de Mato Grosso 89 manutenções de unidades escolares em andamento, com uma projeção já e aprovado o PED para 175 escolas em manutenção. O que é a manutenção? Uma pintura, uma reorganização de telhado, uma melhoria no espaço físico da escola, né, um conserto de banheiro, essas questões mais básicas, né, estruturantes. E nós temos hoje praticamente todas as obras, desde Operação Rêmora. Hoje nós temos apenas 2 obras que estão paralisadas ainda de todo esse processo da SEDUC e de gestões anteriores. E são obras que estão paralisadas por quê? Porque foi encontrado algum problema na execução dessas obras. Então, essas obras tiveram um problema de parte estrutural inadequada, foi feito todo um processo de retomada, está em averiguação, novo projeto arquitetônico para poder fazer a nova licitação, tá? Mas no estado hoje, na educação, nós retomamos praticamente todas as obras que estavam paralisadas. Tanto é que nós temos agora, já no segundo semestre, praticamente de 9 a 10 unidades. Eu falo 9 porque tem uma que eu ainda estou em dúvida se nós vamos conseguir cumprir o prazo. Mas para entregar já, que são obras novas do estado de Mato Grosso, retomadas e executadas. O governo Mauro Mendes, ele deixou uma grande missão para a gente. Não se inicia obra nova sem finalizar as que já existem. É preciso cuidar de tudo que já está planejado. Então, tudo que está planejado, a gente vai ter que colocar para funcionar. Porque a SEDUC ela tem um portfólio de obras muito grande. Por exemplo, nós temos aí, eu disse, 175 escolas para fazerem manutenção, das quais 89 já estão em andamento. Ok. Eu tenho mais 25 obras com fonte de recurso próprio que estão em execução. Fora obras de convênio e fora obras que estão de convênio federal. Convênio com o município e convênio federal. Então, só convênio federal, a gente tem uma média aí de 35 obras. Ok, mais uma pergunta que chega aqui via WhatsApp para a Marioneide Klimachowski na tela. Boa noite. Pergunta aí à secretária Marioneide quando ir colocar o cronograma, o cronograma do chamamento para o concurso. Imagino que é quando vai, né? Quando irá. Tá ali o asterisco. Quando irá colocar aí o cronograma de chamamento para o concurso? Sou professor Rander de Souza Ferreira de Pochorel. Por gentileza, precisamos ser ouvidos. Professor Rander, eu sei que há muito vocês clamam por isso, mas eu gostaria de deixar claro algumas questões que sempre são colocadas e de forma equivocada. O concurso público aconteceu no ano de 2017, dezembro de 2017. Em 2018, já foram nomeados 2.745 professores, 930 técnicos, tá? E 1.500 pessoal de apoio. Isso já na minha gestão, no período de 2018. Em 2019, nós nomeamos mais 222 professores, 160 técnicos e 663 profissionais de apoio. Em 2019, com algumas ações, em 2020,
nós já nomeamos dois professores, que foi questões judiciais, 2 técnicos e 301 apoio. Já fechamos aí com 2.969 professores, 1.092 técnicos, 2.464 apoio. É importante salientar que nós já temos hoje uma estimativa de quadro de 1.348 vagas para professores, de 26 vagas para TAI e de 1.267 vagas para apoio. Porém, o que está acontecendo hoje? Tudo isso foi entregue agora, no dia 31 de julho, aquele relatório que eu disse para vocês que a gente presta conta dentro de um processo no TJ que já foi transitado e julgado. Eu participei de algumas lives nos últimos dias e uma das lives foi com a Comissão de Educação da Assembleia e com todos os professores do cadastro de reserva, Paulo. Todos os professores que tiveram interesse participaram dessa live comigo, onde eu respondi a todas as perguntas, não me furta a responder. Eu acredito que uma secretaria tem que ser transparente, tem que ser democrática, e é nessa linha que a gente trabalha. Okay. Né? Agora, a gente tem um planejamento. Para isso, eu ainda tenho que passar pela Cefaz, pela CEPLAG, pelo governo, depois de ver se o TJ aprova as considerações que nós colocamos e o cronograma que nós colocamos para eles. Tá certo. Mais uma participação via WhatsApp aqui, pergunta para a professora e secretária de Estado de Educação, Marionete. Gostaria de saber como os alunos terão acesso ao aplicativo, se a maioria não tem acesso à internet, porque a SEDUC não faz parceria aí com o serviço de internet para que as famílias possam ter acesso às aulas online. Tenho 5 turmas e em todas elas só 5 alunos conseguiram baixar o aplicativo. Isso é desumano com as famílias. Exclusão. Sou Maria, mãe e professora. Bom, Maria, é importante salientar o seguinte. A SEDUC, ela entende que existe uma dificuldade posta, que é a questão da inclusão digital. Né? Nós temos a grande dificuldade de ter uma sociedade 100% conectada. Isso não é no estado de Mato Grosso, isso é a nível de Brasil. Estados com um grande avanço de tecnologia, como São Paulo, também continua trabalhando com aulas online e offline, porque nem todos têm acesso à internet. A gente tem feito alguns estudos, mas é preciso dizer também que dentro desse momento de pandemia, a maior parte dos recursos, eles são voltados para a questão da saúde. Então, a educação, e aí a gente tem feito uma frente de discussão junto ao MEC, via Concede, que é uma frente com a deputada Dorinha, com o deputado Barcelar, com a deputada Tábara, com a deputada Rosa Neide aqui do estado de Mato Grosso, que busca exatamente a garantia de um recurso para o enfrentamento dessa pandemia para a educação. Um recurso extra, porque as despesas extras vêm acontecendo e não existe nem orçamento nem financeiro para cobrir essa despesa, que seria o caso de trazer para os nossos alunos a conectividade. Porém, a gente tem 2 tarefas que são importantes. A primeira delas, nós estamos, sim, garantindo a entrega de apostilas para todos os alunos que não têm acesso à internet. O aluno liga para a escola, ou o pai vai na escola, solicita junto à direção da escola e a apostila é impressa. Se o aluno tem o WhatsApp, e a grande maioria dos alunos, nós fizemos uma pesquisa, 100% tem acesso a um telefone celular, o professor vai contactar com esse aluno via telefone, dialogar e fazer com que ele resolva as questões dessas apostilas. Mas o governo pode eleger como prioridade a educação, mais do que já tem considerado, porque não foi carimbado para a educação, mas o governo federal, né, por conta das perdas de receita, está mandando recursos para os estados. Mato Grosso, por exemplo, tende a receber ao final 1 bi e 400 milhões. E aí, se o governo, já que ele tem flexibilidade para tal, ele poderia muito bem, nesse momento de emergência, estar destinando recursos para uma emergência, para atender essa questão aí da virtual, né, para dar um suporte maior, facilitando o acesso dos alunos. Paulo, a gente está fazendo um estudo da SEDUC. Nós estamos fazendo um estudo que é um 0800 de conectividade para os alunos, assim como alguns estados, e isso a gente está viabilizando junto ao próprio Concede. São Paulo, Pernambuco, né, e Santa Catarina e Mato Grosso são os 4 estados que estão viabilizando um estudo direcionado para verificar qual seria o custo disso, para fazer uma proposta ao nosso governo de garantir um 0800 de conectividade para algumas situações. Mas eu não posso aqui hoje garantir que isso vai acontecer.
nós estamos no processo de análise, de discussão e de levantamento de custo com algumas empresas na área de internet, né? E nessa perspectiva exata, a gente só consegue ter mais ou menos um direcionamento do valor disso na próxima semana, quando a gente finaliza esse estudo. Agora, é muito importante dizer que, independente disso, a gente ainda tem a TV Assembleia, que nós já estamos gravando e nos próximos 15 dias estarão no ar as aulas do ensino fundamental, tá, para todos os alunos, e também estamos buscando e finalizando uma parceria com a Rádio Escola, que nos próximos dias também já deverá estar acontecendo. E outra situação que eu acho que é muito importante eu colocar como professora que eu sou, que é o seguinte: no momento como este de pandemia, a gente não consegue falar que a gente vai ter a mesma qualidade de educação que a gente tinha em tempos normais. É impossível. A luta da educação foi para garantir o acesso, a permanência e o sucesso educacional. Nós conseguimos melhorar a questão do acesso, conseguimos manter um equilíbrio através de diferentes programas da permanência do aluno, sendo que no ensino médio ainda é um grande desafio a evasão escolar, e o sucesso do aluno, que é a aprendizagem, a proficiência, era exatamente o que nós estávamos buscando no Estado com a agenda da aprendizagem. E tivemos algumas situações, como a greve do ano passado e esse ano a pandemia, que vem, de uma certa forma, colocar em xeque essa aprendizagem que a gente precisa garantir, que é aquilo que a gente discutiu no último encontro nosso. Já vinha cambaleando. Professor Lonenberg. Então, o que é agora? Agora, hoje, por exemplo, eu já tenho certeza que na retomada das aulas presenciais, a minha equipe está preparando já um plano emergencial de recuperação da aprendizagem, porque nós vamos precisar desse plano, onde o aluno ele vai ter o horário de aula dele normal e aqueles que encontram dificuldade vão ter, além de grupo de estudo, eles vão ter um contraturno com salas e laboratórios de aprendizagem. Ok. Tem mais WhatsApp aí? Tem participação aí? Tem. Vamos ver quem está perguntando aqui para a Marionês. O kit de alimentos será para todos os alunos? Já foi enviado aí a verba para as escolas fazerem aí a impressão. A pergunta, na verdade, né? Se já foi feito aí o envio para as escolas fazerem a impressão. Como será o suporte para o aluno que paga a apostila e não tem o WhatsApp? Que pega, né? Não paga. Que pega a apostila e não tem o WhatsApp. Tem duas questões aí. Até o presente momento, nós já distribuímos 2 etapas da alimentação escolar. Na próxima semana, começa a distribuição do terceiro kit, tá? Na primeira e na segunda semana já foram entregues 370.900 kits. Nessa semana agora, é para todos os alunos, com a seguinte situação. Nós temos uma média de 366 mil alunos na rede estadual de ensino. Uma média de 329 mil são os kits que a gente distribui nessa etapa da terceira etapa. Por quê? Aquele pai que tem 2, 3, 4 filhos, ele recebe um kit, tá? E é importante salientar também que muitas dessas famílias, eles têm alunos no estado, no município, então eles recebem o kit do estado e do município. Então é importante também colocar isso aqui. Com relação às apostilas, a gente já está encaminhando o terceiro repasse para as escolas para impressão das apostilas, tá? Então essa semana deve estar chegando nas contas das escolas também o terceiro repasse de apostilas. E agora em setembro já vai a terceira parcela do PDE. A segunda foi agora em julho, que é o Plano de Desenvolvimento da Escola, é um recurso que vai direto para a conta da escola, para as ações que a escola desenvolve pedagogicamente. Professor, eu queria que você deixasse uma pergunta aí para a professora Marionês responder após o intervalo comercial. Perguntinha breve, porque a gente já está no tempo do break aqui. Professora e secretária de Educação, no mês passado, finalzinho do mês passado, a senhora teve um encontro com secretários de educação dos municípios. A minha pergunta é, qual é o resultado prático deste encontro? Professor Orenberg, a oportunidade de estar dialogando com a Undime e com os secretários municipais de educação é exatamente porque nós trabalhamos em sistema. E a SEDUC, ela acaba tendo que auxiliar nas políticas educacionais dos municípios que não têm ainda constituído seus conselhos municipais de educação, sua organização de sistema. Então, nessa perspectiva, nós dialogamos com 141 secretários municipais de educação, onde nós, primeiro, apresentamos para eles todas as medidas que a SEDUC vem adotando no momento de pandemia, bem como solicitamos para ele aqueles que estivessem com interesse em participar conosco da plataforma da aprendizagem. Disponibilizamos para eles essa plataforma, bem como a Microsoft Teams,
Existe hoje uma pessoa na Undime que faz todo esse alinhamento, é uma professora também da rede pública de ensino, e ela que está organizando aqueles municípios que querem ter acesso tanto à plataforma Teams, que é da Microsoft, ou à plataforma Aprendizagem Conectada, está disponibilizado. Fizemos alguns alinhamentos também com relação ao percentual de escolas que já estão nos municípios realizando a aprendizagem de forma remota e computando como carga horária letiva. Por quê? Porque a resolução 03 do Conselho Estadual de Educação, ele vem trazendo para nós que cada secretaria tem que fazer o seu plano estratégico educacional. E esse plano são as diretrizes para as escolas estaduais e municipais. E aí cada escola estadual e municipal faz o seu plano de acordo com a sua realidade, seguindo as diretrizes da instituição mantenedora. E essa perspectiva dessa reunião foi para a gente trabalhar um pouco, tirar as dúvidas, para nós alinharmos enquanto Estado de Mato Grosso, né? Foi uma reunião muito profícua. Eu quero dizer para vocês que nós temos hoje apenas 16% dos municípios que não estão computando como carga horária letiva, ou seja, dos 141 municípios, 16% ainda não estão realizando atividades e computando. Os 84% já estão realizando e já estão computando, Paulo. Certo. E aí, então, além disso, esses 16%, eles já estão nos procurando para fazer parceria e para começar a usar também as nossas plataformas, as nossas ferramentas digitais e a nossa apostila para desenvolver com os seus alunos. Já está perguntando aí por que a gente está abordando essa questão da aula digital, aula remota na rede estadual de ensino. Muito se deve, aliás, só se deve a isso que a gente vai falar agora. Olha, eu pedi para a produção colocar aqui na tela os números da Covid, essa pandemia infeliz, está aqui não? Se tiver, põe aí para mim, por favor, para nós. Olha só, professor Lorenberg, 58.475 casos confirmados, entretanto, existe uma luz, uma esperança aí que já temos 37.038 pessoas recuperadas, graças ao zeloso guardador, não é? Temos, infelizmente, esse número aí, essa marca infeliz de 2.013 óbitos. Temos aí uma marca também de 82,26%, que é a taxa de ocupação em leitos de UTI, sendo que isso significa que há, nesse momento, pelo menos até o fechamento desse boletim, 86 leitos de UTI disponíveis. São alguns números aí, portanto, desse boletim aí, divulgado agora à tarde, né, pela Secretaria de Estado de Saúde. Professora Marionese, eu vou, nesse momento, vou ler aqui um trecho de uma nota do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público, o SINTEP, que critica essa ação do Estado, da sua Secretaria, a SEDUC, da aula remota, da volta às aulas de forma remota. O Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso, SINTEP, protocolou ofício número 44 ao presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Eduardo Botelho, e ao presidente da Comissão de Educação da Casa de Leis, deputado Valdir Barranco, relatando sobre os pontos críticos trazidos pelo modelo de aulas remotas não presenciais implantada pelo governador Mauro Mendes. O documento, que cobra garantias ao direito à educação, foi encaminhado nessa segunda, dia 3. Para o SINTEP, a ação do Legislativo é fundamental para o cumprimento de pontos que contrariam as legislações da educação estadual. Aí vem, os pontos apresentados vão da falta de orientação para os professores quanto ao uso da plataforma para as aulas, exclusão do técnicos administrativos educacionais do processo de formação de turmas, o professor já até falou alguma coisa sobre isso já hoje aqui, garantias de condições necessárias aí para o exercício da função, conforme os artigos da Lei 050/98, a Lei Orgânica dos Profissionais da Educação Básica, LOPEB, e ainda o descumprimento da jornada de trabalho dos professores, o que levará
ao desgaste físico, psicológico e também financeiro dos educadores. Eu não vou ler toda a manifestação do Sintep, entretanto, no final aqui, tem uma fala do presidente, o presidente do Sintep, que é o Valdeir Pereira, ele citou o que chama de atropelo da SEDUC sobre o direito da comunidade escolar de debater aí a melhor maneira de trabalhar as atividades pedagógicas não presenciais. O órgão, segundo o presidente do Sintep, impôs um modelo e passou por cima até mesmo das orientações do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso. Aspas do Valdeir, para o Valdeir. A SEDUC não levou em conta nem mesmo a situação das escolas rurais, indígenas e quilombolas e suas dificuldades quanto à internet, energia elétrica ou mesmo o transporte escolar, que se encontra paralisado em razão da pandemia, quando falam de entregas de apostilas. Fecha aspas aí do Valdeir. Algumas questões aqui a senhora já até mencionou aqui. Mas essa é uma situação difícil realmente. Aquele que não tem condições lá na aldeia, lá nos quilombolas, de buscar apostila, por exemplo, e além de não ter internet e energia elétrica. Paulo, é importante a gente deixar as coisas bem claras aqui. A SEDUC, ela vem cumprindo o decreto 510 do Gabinete de Situação do governador Mauro Mendes, quando deu um prazo de 30 dias para fazer um plano estratégico de retomada das aulas. Esse prazo venceu em julho, nós entregamos e foi aprovado o plano ainda no mês de julho pelo governador, baseado exatamente em todas as possibilidades que todo o Brasil está fazendo. Todo o Brasil está trabalhando com aulas remotas, online e offline, com TV, com rádio, escola e buscando alternativas para passar por esse momento. Eu digo assim, não existe uma varinha mágica que vai lá e vai resolver a situação. Nós não estamos mais em tempos de sítio de pica-pau amarelo, onde era pirlim-pim-pim e as coisas aconteciam. Não existe uma bola de cristal que vai dizer como conduzir. É um processo que tem que ser construído a várias mãos, eu não tenho dúvidas. Agora, é importante salientar também que a questão das apostilas nas zonas rurais, nós já mudamos nossa instrução normativa, ela está sendo publicada ainda essa semana, onde o nosso transporte escolar ele vai poder levar essas apostilas para as nossas crianças na zona rural, como já vem acontecendo em alguns municípios do estado, por exemplo, Alto Araguaia, Alto Garças, tá? Além disso, questões indígenas, os de 6, porque nós não podemos hoje entrar em aldeias indígenas, por conta da contaminação do vírus. Né? E esse índice anda crescente na aldeia indígena. Hoje nós perdemos um grande representante indígena de Mato Grosso. Sim. Né? Então, o que acontece? Na aldeia indígena, os de 6, que são as equipes que vão trabalhar lá com a saúde, que estão entrando, eles que depois de fazer toda a desinfectação dos nossos produtos, que levam para lá nossas apostilas e o kit de alimentação escolar que estão sendo entregues. Né? E para a questão dos quilombolas, da mesma forma, aonde for necessário fazer entrega de escolas quilombolas que não tivermos o acesso, o transporte escolar também estará fazendo essas entregas quinzenalmente para as nossas unidades. É importante dizer que não existe fórmula pronta, não existe essa questão de colocar que nós temos que buscar a melhor forma de trabalhar a atividade não presencial. Né? Eu estou aguardando sugestões, não se vem sugestões, o que se vem é só cobrança por parte do sindicato, me desculpe o desabafo, eu tenho que ser muito clara, é só cobranças, e nas nossas reuniões, nós acabamos de ter uma reunião agora, há 10 dias atrás com o sindicato, 3 horas e 40 minutos de reunião, começou às 9 da manhã, foi até 12h40, né? Houve uma sugestão de como conduzir o processo? Não. Então, é preciso entender que o Estado de Mato Grosso ele não pode ficar omisso diante da sua obrigação de ofertar a educação para os nossos alunos. E eu tenho reforçado e dito, pode não ser a educação com a mesma qualidade que a gente pensou lá atrás, mas no mundo em que se dialoga sobre home office para trabalho, onde se dialoga homeschool, onde se dialoga com relação ao aluno protagonista, sujeito da construção de sua própria história, a autonomia do aluno para construir seu conhecimento, que todos os arcabouços teóricos da pedagogia trabalham essa questão. E aí eu ainda vou ter que esperar o momento certo
de validar um estudo que já está muito atrasado no Estado, porque o Estado de Mato Grosso, diferente de outros estados, primeiro experimentou, primeiro viveu a prática, viu as dificuldades que era no processo da aprendizagem conectada para melhorar a plataforma, buscou reforçar as apostilas, né, que era um trabalho que já deveria ser desenvolvido há muito tempo e que não tinha na SEDUC. E eu tenho que ser muito franca, não existia. Então, depois de construir todas essas ferramentas, é hora de tentar o novo, é hora de se reinventar. Eu não posso ficar com o síndrome de Gabriela, que sempre foi assim, vai ser assim e vai morrer assim. Eu preciso inovar, eu preciso buscar. E para isso a gente precisa, sim, de um grande apoio de todos os profissionais da educação. Eu não tenho dúvidas que é momento de aprendizado. Nós discutimos no interior da escola que a escola é um espaço aprendente, que o professor é aprendente, que o aluno é aprendente. Como que uma escola é aprendente e a gente não consegue buscar as nossas competências profissionais, as habilidades necessárias? Eu acho que junto a gente pode. E com relação à formação, nós começamos um programa de formação de 60 horas, finalizamos 20 horas, vamos ter mais 2 etapas de 20 horas, para que os nossos professores tenham maior conhecimento de todo esse ambiente virtual, de como construir isso. E temos também alguns plantões de dúvidas que foram colocados à disposição de todos os profissionais da rede. Dentre eles, eu quero deixar aqui 2 e-mails que são importantes para nós, que é voltasaulas@educação.mt.gov.br. É um plantão de dúvidas. E o 0800 65 17 17. Plantão de dúvidas dos professores, dos profissionais da educação, tá? E também um plantão para que a comunidade faça suas denúncias caso não estejam recebendo as apostilas, para que nós possamos chegar lá na unidade que não está, fazendo o seu dever de cumprir que a educação esteja disponível para a sociedade, para que nós possamos cumprir junto tudo isso. Isso é mais do que uma resposta, é um desabafo aqui da secretária Marioneide. E esse negócio do diálogo aí, que o Sintep tanto reclama, se deixar também, vamos ser conscientes, colocar a mão na consciência, né, pessoal aí, Valdeir, se deixar para ficar dialogando, só dialogando, o tempo passa e estamos num tempo de pandemia, é emergência, né? E o cacique, o indígena que faleceu hoje, como mencionou aqui a professora Marioneide, foi o cacique Aritana, lá do Alto Xingu, que infelizmente foi mais uma vítima aí da pandemia. Professor, a gente tem aí 4 minutos, tem tempo de uma perguntinha breve para uma respostinha breve para a gente passar a régua aqui. Secretária, talvez essa seria a pergunta que eu deveria iniciar o programa com ela, mas ainda há tempo. Entre aspas, uma frase que a senhora disse no dia 3, portanto, segunda-feira, entre aspas, a educação do país precisa se tornar, de fato, uma questão de Estado e menos política, fecham aspas. Eu gostaria muito de ouvir um comentário da senhora a respeito desta frase. Em 1 minuto, esse comentário. Em 1 minuto. Simplesmente que a educação é a única perspectiva que nós temos para transformar a vida das pessoas e fazer com que aquele nosso aluno, que a grande maioria é da situação excluída de processos sociais e econômicos na sociedade que nós vivemos, para que eles possam ter acesso a uma qualidade de vida melhor. Então, eu penso que a educação ela precisa ter continuidade de ações. Elas não podemos começar um projeto hoje e acabar amanhã. Nós precisamos ter isso como uma preocupação de toda uma sociedade, né, onde todos se envolvam com o processo, não para críticas políticas partidárias, etc. e tal. E aí eu estou me referindo realmente a essa disputa de espaço que eu ainda sinto enquanto professora numa rede que está passando por uma pandemia e que a gente não consegue ter uma sensibilidade para ver que não existe nada pronto e acabado, que nós precisamos nos unir para construir. Esse é um momento de união, não é um momento de rupturas, não é um momento de brigas, de intrigas, de nada disso. E a educação, ela passa a ser uma questão de Estado quando a gente olha para ela e vê que tem milhares e milhares de crianças, jovens e adolescentes que precisam ter sua vida ressignificada, mudada, ter uma oportunidade melhor. Muito bem. Professora Marioneide Klimachelski, muito bom tê-la aqui de novo. Tem muitas perguntas, houve e há ainda aqui muitas perguntas que vieram. Tem perguntas repetidas também. A gente agradece a você que participou aqui, né, que mandou a sua participação, a sua pergunta, a sua observação aqui nessa noite. Eu agradeço a senhora. Tomara a Deus que
Se tiver que ser um novo normal, que não seja tão danoso, né? Porque se você for adotar a tecnologia aí, significa que na ponta podemos ter desemprego. Olha, imagina que dê certo esse processo online de aulas remotas, né? Quantos professores não poderão no futuro aí serem desempregados? Mas que a solução venha, seja ela qual for melhor da maioria das pessoas. Muito bom tê-la aqui. E a gente vai estar de novo convidando a senhora à frente para falarmos mais sobre educação. Estou à disposição de você, Paulo, do professor Lorenberg também. É sempre um prazer estar no programa Opinião. Eu me sinto bem em casa aqui, no sentido de que discute-se pautas que são da educação, que são do cotidiano. Agradeço a todos vocês que estão aí nos assistindo, todos os telespectadores, e dizer assim que nem tudo nesse mundo é de flores, e nós estamos passando exatamente por um momento deste. Então é preciso ter muita sabedoria, muita resiliência, muito respeito ao próximo, empatia, para que a gente possa viver esse momento e brevemente, se Deus quiser, acabar com toda essa pandemia ou ter uma vacina que nos possibilite viver de forma melhor. Amém. Não demore muito para aparecer essa vacina aí. A Rosane Brandão também, muito obrigado pela sua competência, tá? Por ter nos auxiliado também aqui nessa noite com a entrevista com a sua assessorada, que é a professora Marioneide. Professor Lorenberg, até amanhã. Até amanhã, meu amigo Paulo, e muito obrigado, secretária. Obrigada. Até amanhã, você também que nos assistiu, muito obrigado pela sua audiência e a gente volta amanhã, não é? Na verdade, a gente vai estar aqui às 19h30 com entrevista com o vereador por Várzea Grande, presidente da Câmara, Fábio Tardim. Acompanhe conosco às 7h30 da noite com a sua participação, como sempre, no programa Opinião. Fica bem, fica com Deus também.